Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 4. Gálatas 4, nós iremos meditar do versículo 1 até o versículo de número 7. Gálatas 4, 1 até o versículo de número 7. Muito bem, é um texto muito conhecido. Esse aqui é um daqueles clássicos da Bíblia, aqueles versículos que todos conhecem de cor, que tem em para-choque de caminhão, enfim, é um texto muito conhecido. E assim diz a palavra do nosso Deus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho também herdeiro por Deus. Feche seus olhos e leve o seu pensamento ao Senhor. Deus, nós te louvamos porque acabamos de ler a tua palavra poderosa, ó Deus, e ela por si só, apenas lendo, ela já é poderosa, ó Deus, e suficiente, ó Deus, para trazer salvação. E nós cremos nisso, cremos que ela é o poder do Senhor, que ela é útil para o ensino, ó Deus, e que ela é viva e que ela é eficaz, e te louvamos porque acabamos de lê-la. E nesse momento também clamamos a Ti, te pedimos que fale conosco, ó Deus, através da Tua palavra, que todo o Teu povo saia daqui, ó Deus, transbordando, ó Deus, do conhecimento do Senhor. E assim, ó Deus, adorando a Ti em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto muito interessante. Eu confesso que eu acredito assim que esse texto é um texto muito rico, com muita informação, falando muito a respeito da salvação. Há pouco tempo atrás eu assisti um vídeo na internet, uma pessoa perguntando lá em Israel quem era Jesus. E pasmem, as pessoas falavam assim que não acreditavam em Jesus. A grande maioria dos jovens falava assim que Jesus ele foi produzido por cristãos. Enfim, eles não acreditavam que foi uma figura, que ele foi um traidor. Enfim, vários argumentos. E nós estamos vivendo agora, finalzinho de novembro, e vocês já perceberam, né? Depois do dia 12 de dezembro, no dia 13 você já começa a ver bolinha de Natal, árvore de Natal, é novembro ainda. Mas a gente já consegue ver algumas luzes, lá em casa mesmo, a minha esposa já colocou as luzes dos pisca-pisca na janela. Tudo visando o Natal. A gente vai nos shoppings, já estão todos decorados, mas na grande maioria das vezes, por corações extremamente vazios, que ainda não entenderam o real significado do nascimento de Jesus e quem é Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, eu peço a você que não feche a sua Bíblia, nós podemos perceber claramente no texto, nos primeiros 3 versos, a nossa situação antes da vinda de Jesus. Você vai perceber isso. Antes da vinda de Jesus. Quando nós chegamos no versículo 4, que é o versículo central do texto, o clímax do texto, ele vai narrar a chegada de Jesus. E logo em diante, dos versículos 4, 5, o versículo 5, 6 e 7, ele vai mostrar qual é o impacto da vinda de Jesus nas nossas vidas. Então entenda isso. Os primeiros 3 versos. Quem nós éramos antes de Jesus. Versículo 4. A chegada dele. E depois o que nós passamos a ser depois da vinda de Jesus.
O apóstolo Paulo está dizendo que antes de Jesus vir a esse mundo, o nosso relacionamento com Deus, ele não era um relacionamento de pai e filho. Antes da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, nós não tínhamos essa relação. Porque o nosso tutor legal era a lei que Deus enviou. Grave isso. Lá em Gálatas 3, no versículo 24, o texto vai dizer assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. E na Bíblia NVI, na Nova Versão Internacional, a linguagem ela é interessante, é mais fácil a compreensão. Diz assim: assim, a lei foi o nosso tutor. A lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, a narração aqui do versículo 1, 2 e 3 está falando sobre o nosso tutor antes da vinda de Jesus. Mas aí, meus irmãos, no verso 4, nos mostra aqui uma virada de chave, nos mostra uma nova realidade. A vinda de Jesus produziu a base da nossa filiação como homem. E a partir desse nascimento, as bênçãos celestiais começaram a ser distribuídas e derramadas sobre nós. Porque a partir desse momento existe relacionamento. Hoje, corações vazios podem ser preenchidos pela presença do Filho de Deus. E possivelmente você conheceu uma pessoa que vivia seguindo o curso desse mundo, mas teve um encontro com o Filho de Deus e teve a sua vida transformada. Há pouco tempo atrás, uma adolescente confessou que já havia tentado tirar a sua vida 3 vezes esse ano. Mas aí em uma das nossas programações, a palavra tocou no coração daquela menina. E aquela menina teve a vida dela transformada. E aí depois que ela falou: pastor, eu tentei. Falei: minha filha, você tentou, tentei. Mas a partir do momento que Jesus Cristo vem, corações vazios podem ser preenchidos. Vidas passam a ter sentido por conta de Jesus, porque receberam um Filho de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque agora existe relacionamento com o Pai, a partir do nascimento do Filho Jesus, o Filho de Deus. E sem dúvida nenhuma, o nascimento de Jesus, ele mudou a nossa história. E hoje nós temos relacionamento de pai e filho, e isso só é possível porque Jesus Cristo veio a esse mundo. Porque Deus nos amou de uma forma tão grande que enviou o seu único filho a esse mundo para morrer na cruz do Calvário, e no meu favor e no seu favor, para que houvesse a possibilidade de relacionamento de filho e pai, de pai e filho. Nós vamos meditar hoje, a partir desse texto aqui, o que nós passamos a ser após a vinda de Jesus. O que passamos a ser após o nascimento de Jesus. Eu fiz com vocês aqui um resumo, do versículo 1, 2, 3, antes, a vinda de Jesus Cristo. Agora, quais são os efeitos em nossas vidas? Primeiro, nós fomos resgatados. Grave isso. Depois que Jesus Cristo veio, nós fomos resgatados. Nós vamos ver essa verdade no verso 5, quando o texto diz que ele veio sob a lei, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para o que, irmãos? Resgatar os que estavam sob a lei. Então, quando nós olhamos para o texto, nós podemos até pensar, que a lei é algo ruim, Falando: meu Deus, mas Cristo veio para nos resgatar da lei, então a lei, na verdade, ela é algo ruim. Mas na verdade não.
Porque a lei, ela expressa o caráter de Deus. E lá em Romanos 7, no versículo 7, Paulo trata essa questão dizendo: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. E lá em Romanos 7, no versículo 12, a palavra de Deus também nos diz que a lei, ela é santa. E o mandamento é santo, é justo e bom. Ou seja, Cristo veio nos resgatar da lei. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que a lei ela é maravilhosa. Ela expressa o caráter de Deus. A lei é santa, o mandamento é justo, é bom. Mas por que isso então? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a lei, ela não nos dá poder para obedecê-la. Ela não nos fornece isso. E essa é a questão. E por conta disso ela se torna uma maldição. Porque ela não pode nos dar poder. Lá em Gálatas 3, no versículo 13, vai nos dizer exatamente isso. E ela é tratada aqui em um caráter negativo, mas não por conta dela em si. Porque Paulo vai dizer que a lei é espiritual. E o homem carnal, vendido à escravidão do pecado. Aí o Paulo vai falar assim: eu não faço o que eu prefiro, e assim aquilo que eu detesto. Aquilo que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. O que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Porque a lei nos mostra, mas ela não nos dá poder para poder cumprir. E aí nós temos uma dificuldade tremenda aqui. Porque lá em Tiago 2, no versículo 10, a palavra diz assim: aquele que tropeçar em um só ponto da lei é culpada de toda ela. Olha só, como irmãos, como nós iríamos conseguir alcançar a perfeição e alcançar a salvação, se um só tropeço nos faz culpado de tudo? De tudo. Seria extremamente impossível. Sendo assim, como nós conseguiríamos esse feito? Mas o texto diz que nós fomos da lei o que, irmãos? O primeiro ponto que eu falei: resgatados. Nós fomos resgatados. E assim diz o verso 5 de Gálatas 4. Da lei nós fomos resgatados. Gálatas 3, no versículo 13 também vai dizer. No mundo judaico e também no greco-romano, um escravo ele poderia comprar a sua liberdade mediante o pagamento do preço do resgate. E aí vem Jesus. Vem a pessoa de Jesus. E ele veio justamente pagar esse preço por nós. Pagar esse preço de resgate por nós. E o texto de Gálatas deixa claro que ele nasceu sob a lei. Paulo faz questão de registrar que ele nasceu sob a lei. E lá em Mateus 5, no versículo 17, ele mesmo diz que não veio para revogar a lei, e sim cumpri-la. Cumprir a lei, ou seja, ele foi obediente em tudo e morreu sem culpa. Algo que nós não conseguiríamos fazer, porque se nós tropeçássemos em um só ponto dela, seríamos culpados por toda ela. Mas ele veio sob a lei e não tropeça em nenhum só ponto da lei. E ele morre sem culpa. E porque ele morreu sem culpa, o seu precioso sangue nos resgatou. O precioso sangue nos resgatou. E lá em 1 Pedro 1, no verso 18 e também no verso 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas pelo seu precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Então, quando nós olhamos para esse texto,
nós temos que entender que o nascimento de Jesus, ele teve um único objetivo, um único propósito: a morte de cruz. Ele não poderia morrer de velhice, ele não poderia morrer de doença, ele não poderia morrer culpado. Ele veio com um propósito apenas: encarar a cruz, encarar o madeiro. Esse foi o objetivo. Esse era o plano de redenção. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo, o quê, meus irmãos? De tal maneira que enviou seu Filho para que... Vamos começar de novo? Porque Deus amou o mundo. Louvado seja Deus. Glorificado seja Deus. Na morte de cruz, o sangue foi derramado. E nesse momento, quando o sangue foi derramado, o preço foi pago e nós resgatados. Agora, porém, nós somos libertos da lei, pois morremos para ela e não estamos mais presos ao seu poder. Agora, meu querido irmão, nós podemos servir a Deus não de maneira antiga, mas de maneira nova, pelo novo e vivo caminho, vivendo no Espírito. E aí nós temos o fruto do Espírito, que nos ajuda nos momentos de fraqueza, nos momentos de luta. O Espírito Santo de Deus habita em nós e nos fortalece, e nos encoraja, e nos anima. Coloca amor em nós, mansidão, domínio próprio, benignidade. E hoje nós não precisamos mais sair daqui e sair matando animais, porque o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Nós somos resgatados. Louvado seja Deus por isso. Segundo, nós fomos adotados. Nós fomos adotados. E nós vamos ver essa verdade no verso 5 também, quando o texto diz: a fim de recebêssemos a adoção de filhos. Nós fomos resgatados, estávamos sob os nossos tutores, fomos tirados de lá. Depois de resgatados, nós fomos adotados. Então Paulo vinha falando do povo de Deus como criança sobre a lei, mas agora ele descreve que esse direito ele foi concedido. Então, sendo assim, nós somos resgatados dos nossos antigos tutores e passamos por um processo de adoção através de Cristo. E os adotados por Deus são aqueles que foram redimidos de seus pecados através do sangue derramado de Jesus Cristo. Passamos a ser filhos de Deus. Aí, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto de Efésios 2, versículo 2 e diante, o texto vai nos dizer que antes nós éramos filhos da desobediência. O texto continua dizendo que éramos por natureza filhos da ira. Mas agora, adotados como filhos de Deus, passamos a fazer parte da família celestial. Da família celestial. E a pergunta que eu faço é: quem são esses? Quem são esses adotados? São aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo e justificados por Deus mediante os méritos de Jesus. Aqueles que foram declarados justos por Deus são aqueles que foram adotados por Deus como filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Nem todas as pessoas são filhas de Deus. E eu confesso que quando eu soube disso, eu entrei em crise. Porque eu falei assim: mas todo mundo é filho de Deus. Não é. Nem todos são criaturas de Deus, foram criados por Deus. Apenas os regenerados, os justificados, os santificados têm o direito de se tornarem filhos adotivos
de Deus. Agora, porém, estamos em Cristo Jesus. Antigamente estávamos distante de Deus, mas agora nós somos trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo, e ele nos reconciliou com Deus. E a partir, meus irmãos, dessa reconciliação, agora nós temos comunhão com o Pai. Nós temos comunhão com o Pai. E lá em João 1, versículo 12, que é um texto também muito conhecido, diz assim: a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, foi dado o direito de serem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, pois nós estamos unidos a Cristo. E nós fomos selados com o Espírito Santo. E essa é a marca interior do crente. Essa é a marca da promessa. Selo do Espírito Santo de Deus. E lá em Gálatas 4, no versículo 6, e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama o quê, meus irmãos? Abba, Pai. Agora o Espírito que age em nosso interior, coloca essas palavras nas nossas bocas. E nós podemos olhar para o nosso Deus e chamá-lo sim de Pai. Mesmo sendo filhos adotivos, mesmo sendo filhos adotados. Olha que interessante. Essa expressão Abba Pai, ela foi utilizada por Jesus Cristo lá em Marcos 14, no versículo 36, no momento da sua morte, quando ele suplica a Deus, chamando-o de Pai. Esse título, meus irmãos, de filho, entenda isso. Esse título de filho só pertence a Jesus. Porque ele é o único filho de Deus por essência. E na teologia nós chamamos de homoses. Nós podemos dizer a mesma substância de Deus. Numa linguagem nossa, né? É sangue do meu sangue. Mais ou menos isso aqui. Mas a partir do momento que passamos a ser adotados, nós temos o direito de chamar ele de Pai. Porque o Espírito do seu Filho Jesus habita em nós. Habita em nós. Eu morava em Poconé. Alguém conhece Poconé? Lá na Baixada Cuiabana. E aí lá na igreja tinha uma família muito joia, irmãos muito ativos na igreja, uma família de japoneses. E eles adotaram uma criança poconeana lá. Não tinha nada a ver com eles, irmãos. Tinha nada a ver. E o sangue japonês é um sangue forte, né? Vai até a 5ª geração do olhinho puxado. É forte. Se a mulher for japonesa, os filhos nascem com o olho puxado. E se o marido for japonês, nasce do mesmo jeito. O sangue é fortíssimo. E tá o Lucas lá. Lucas Hideo. Nome japonês também. Não tinha nada. Mas ele tinha o pai, o Jaime e a Rose. E desfrutava de todos os direitos que as duas meninas tinham. Mesmo não sendo sangue do sangue, tendo cor diferente, não tendo os traços japoneses, ele era filho. E ele tinha o direito de chamar a Rose e o Jaime de pai e de mãe. Isso aconteceu comigo e aconteceu contigo também. Agora, por conta disso, meus irmãos, por conta de Jesus, eu e você, nós podemos nos achegar na presença do nosso Pai Celestial e falar assim: Paizinho querido. Ô Paizinho querido. Porque agora você é filho, você pode chegar na presença dele. Você tem o mesmo direito. Porque o Espírito do seu Filho habita dentro de cada um de nós. Por conta disso, meus irmãos, por conta dessa adoção, agora nós fazemos parte da família da fé. Somos irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus. Então o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus,
foi para que eu e você tivéssemos a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus porque nós estamos unidos a Jesus e selados através do Espírito Santo. E terceiro, herdeiros. Esse é o terceiro efeito em nossas vidas após o nascimento de Cristo. Primeiro, nós estávamos sob tutores. Nós fomos resgatados de lá. Segundo, depois de resgatado, nós fomos adotados. Passamos a ser filhos de Deus. E terceiro, nós somos feitos herdeiros de Deus. E nós vamos ver essa verdade no verso 7, que é um resumo de tudo, né? De tudo que nós falamos até agora. De sorte que já não és escravos, porém filhos. E sendo filhos também herdeiros por Deus. Ou seja, ao nos tornarmos filhos, nós passamos a ter os mesmos direitos de filhos. E lá em Romanos 8, no versículo 17, diz assim: ora, se nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E a ideia aqui é que nós somos participantes conjuntos, e co-herdeiro é alguém que recebe bastante junto com o outro. Irmãos, todos os dias, nós temos recebido muito de Deus. Nós temos recebido muito de Deus. E Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dEle. E Efésios 1 vai nos descrever essas bênçãos celestiais que todos os dias nós recebemos do nosso Deus. E quando Paulo fala aqui que nós somos herdeiros de Deus, não é apenas isso, né? Ele vai além. Não são apenas bênçãos, são benefícios que recebemos por nos tornarmos filhos de Deus. Mas a maior de todas elas é a glorificação, é a salvação. Lá em Romanos 8, no versículo 17, a palavra diz que com Cristo, co-herdeiro, com Cristo, seremos glorificados. Co-herdeiros com Cristo seremos glorificados. Meu querido, Jesus morreu na cruz do Calvário, mas Ele não permaneceu morto. No terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, e em um corpo glorificado. Ele é a primícia, Ele é o primogênito dos mortos, e o mesmo processo que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco também. Os salvos receberão corpos glorificados. O Senhor transformará o nosso corpo abatido, esse corpo corrupto, em um corpo glorioso e perfeito, semelhante ao dele. Co-herdeiros. E esse corpo nunca mais estará sujeito às debilidades naturais e ao pecado. Estaremos livres disso. Isso não irá nos pertencer mais. A morte, ela estará definitivamente destruída. E os santos glorificados em Cristo poderão desfrutar para todo o sempre da presença amorosa do Pai. Da presença amorosa do Pai. Nesse momento, a obra da salvação por Cristo será aplicada, meus irmãos, de forma completa em nós. A salvação só alcançará sua plenitude quando nós formos glorificados em Cristo. E essa é a maior herança que um homem pode receber. Não existe nada maior do que isso. Essa é a maior e a melhor herança que nós, filhos de Deus, podemos receber. A nossa glorificação. Porque através da nossa glorificação teremos acesso à presença do Pai.
E não é isso que nós estamos aguardando, meus irmãos. Aguardamos esse dia. Almejamos esses dias. Só que na nossa correria diária, a gente já acorda atrasado, já acorda correndo, o relógio parece que está voando, era 24 horas, agora parece que é só 18, o trem anda rápido. A gente esquece da glorificação, esquecemos da salvação, que é a melhor herança que nós podemos receber. A harmonia restabelecida com o Pai, relacionamento com o Pai. Hoje nós temos e é maravilhoso. Agora você imagina experimentar isso de forma plena. Sem esse corpo pecador. Sem pecado. Com o corpo totalmente glorificado. A glorificação em Cristo. Viveremos na eternidade. E essa é a promessa que nós almejamos. E seremos, meus irmãos, redimidos. E desfrutaremos da presença maravilhosa de Jesus, que habitará conosco em harmonia perpétua. É isso que nós vivemos, é isso que deve ser o nosso foco. Esse mundo aqui, irmãos, daqui a pouco passa. Tudo isso aqui vai ser destruído. Nós não somos daqui. A nossa morada não é essa morada aqui, não. Nós não podemos ficar presos aqui porque nós não pertencemos a esse lugar. O nosso lugar é na presença do nosso Pai Celestial. Experimentando e desfrutando de tudo aquilo que Ele tem a nos oferecer. E basta ler Apocalipse 21, né? A gente lê Apocalipse 21. E a gente vê algumas coisas que não entram na nossa cabeça. Não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter dor? Como é que é esse negócio? A gente já nasce no mundo chorando, né? Você entra no mundo chorando. Se você não chorar, eles vão te bater para você chorar. É desse jeito que funciona. Você vai levar uns tapas. Você tem que chorar. E nós deixamos esse mundo chorando. Quando não chorando, fazendo as pessoas que estão ao nosso redor chorar. Mas haverá um dia onde nós nos encontraremos na morada celestial. E tudo isso passará. E viveremos eternamente com o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai. Eleve o seu pensamento ao Senhor nessa noite. Fale com Deus, você, em forma particular. Oh Deus, santo é o teu nome. Te louvamos por tua palavra poderosa. Oh Deus, que nessa noite vem, oh Deus, trazer esperança ao nosso coração. Oh Deus, nesse mundo, oh Deus, de tanta correria, de tantas atividades, oh Deus, de tantas responsabilidades. Às vezes nós nos esquecemos, ó Pai, da nossa morada, da morada celestial. Mas te louvamos porque o Senhor nos amou de uma forma tão grande que enviou o seu Filho Jesus a esse mundo para nos resgatar. Ó Deus, para nos tornar filhos. Ó Deus, em breve receberemos a maior herança de todas, que é a Nova Jerusalém. Oh Deus Santo. Esse lugar, ó Pai, da tua palavra descreve que não haverá choro, que não haverá luto, não haverá morte, não haverá nada disso. Porque tudo isso, ó Deus, é dessa terra aqui. Oh Deus, coloque os nossos corações nas coisas do alto. Coloque os nossos corações, ó Pai, no céu, na morada celestial. Nos ajude a viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Oh Deus eterno, coloque em nosso coração o desejo de encontrar Jesus. Ó Deus, nesse lugar onde a tua palavra descreve que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Que essa verdade possa fazer morada em nosso coração. Oh Deus, se existe alguém aqui, oh Deus, fraco na fé, desanimado na caminhada,
Oh Deus, que essa palavra possa fazer morada, que possa avivar. Oh Deus, que possa trazer esperança novamente. Em nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor.